Buenas, então vamos lá, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Link de úteis aí, né, aparecendo aí embaixo, repositório de códigos, grupo do Facebook e Telegram. E eu quero falar um pouquinho sobre automação para o Profit Chart. Então a gente já fez aí uma introdução à automação, né, em duas partes. Eu vou deixar provavelmente esse vídeo parte de uma playlist aí sobre automação, né, para ficar tudo centralizado aí num local só. Aquele primeiro vídeo, os primeiros dois vídeos, né, foram logo após o lançamento da ferramenta, né, então ali eram basicamente, eu explico no começo do vídeo, que eram quase como primeiras impressões, né, meus primeiros testes, minhas primeiras observações sobre a ferramenta e sobre a automação e os códigos para automação em si, né, então já tive a oportunidade de fazer mais testes, de ver o que funciona melhor, o que funciona aí talvez não tão bem, e desenvolver aí alguns códigos, né, onde a partir dali a gente pode começar a trabalhar com automação, né, algo parecido com o que a gente fazia com backtest, né, então a gente tem aí também algumas séries de vídeos sobre backtest, o guia de backtest, né, e a partir dali, daquele fundamento de conhecimento, você pode ir aplicando para diferentes modelos e assim por diante, né. Então esse é um material extraído do curso, tá? Então eu vou mostrar aqui parte desse material, né? É algo que eu já preparei lá e já está liberado lá no curso, né? Onde com certeza eu vou com muito mais detalhe, muito mais a fundo, né? Eu mostro diferentes cenários, passo a passo, o que está acontecendo em cada um desses cenários, né? Como trabalhar, né, com diferentes modelos operacionais. Então, obviamente, não vai dar para fazer tudo isso aqui, né? Num vídeo só, mas eu vou aproveitar aqui e vou usar um pouco do material lá como referência para a gente falar um pouquinho sobre automação. Esse material, né, como eu disse, ele é exclusivo para os alunos, mas eu vou liberar o acesso para os inscritos e quem está assistindo, né, poder fazer o download, tá? Lá pro meio ou pro fim do vídeo eu explico como fazer o acesso, beleza? Bom, automação. O que é automação, né? Então vamos começar a definir esses termos, entender do que a gente está falando, o contexto, né, que a gente está tentando entender. Automação, então a gente tem uma definição ali básica, é o processo de implementar mecanismos automáticos que controlam o funcionamento de um sistema. Tá, então veja que é uma definição meio genérica, né? Quando a gente fala sistema aqui, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que você queira que ou qualquer sistema que você queira implementar, né, mecanismos automáticos. Já no contexto de mercado financeiro, né, e mais especificamente aqui no Profit Chart, né, na ferramenta do Profit Chart, automação vai significar um mecanismo que opera enviando ordens para o mercado financeiro de forma automática. Então, um termo bastante utilizado neste contexto também, né, é justamente o termo robô. Né, você provavelmente já ouviu falar bastante por aí, né? Por quê? Porque seria um robô, basicamente, enviando ordens de forma automática para o mercado financeiro por nós. Né? Então, basicamente, é isso que significa automação. E num resumo muito simples de como funciona o processo de automação no Profit Chart, é basicamente definir um código ou um algoritmo, né, que dentro desse código a gente vai determinar condições, né, para que haja o envio de ordens para o mercado financeiro, e essas ordens podem ser tanto de compra ou de venda, e tanto para abrir como para fechar a posição. Tá? Então, basicamente, esse é o processo que a gente passa, né, para desenvolver aí e implementar um sistema de automação no Profit Chart. Agora, importante, cuidado, tá? Códigos desenvolvidos para backtest não irão necessariamente sempre funcionar em automação e vice-versa, tá? Então é preciso considerar os modelos de execução para ambas aplicações. Eu disse que nunca vai funcionar? Não disse que nunca vai funcionar. Eu disse que sempre vai funcionar? Não disse que sempre vai funcionar. Então entenda, não irão necessariamente sempre funcionar. Então, um erro que eu vejo as pessoas cometendo é querer aplicar códigos de backtest automaticamente ou diretamente para fins de automação, sem nenhuma alteração, sem nenhuma consideração de como ele vai se comportar no modo de automação, e quando, obviamente, dá errado, né, reclama do código.
que não é necessariamente o fato, é porque o código não foi desenvolvido para aquela aplicação, né? Então, como que a gente consegue determinar quando um código vai funcionar para automação ou para backtest? O primeiro conceito que tem que ficar muito claro é o conceito de modelo de execução. Tá? Modelo de execução é o que determina, o que especifica como que o nosso código, né, o nosso algoritmo, é executado pelo computador. Tá? Então, nesse caso específico aqui do Profit Chart, né, da linguagem do Profit Chart que a gente está falando, essa execução do nosso código é sequencial, linha por linha, tenho que corrigir aqui, né, sequential, né, eu coloquei em inglês aqui, é sequencial, linha por linha, onde em. Então vamos, antes da gente falar de barras fechadas e barras abertas, vamos entender o que isso quer dizer. Execução de código sequencial, linha por linha. Se a gente abrir aqui rapidamente Profit para dar uma olhada, quando eu falo execução sequencial linha por linha, é literalmente o compilador lê o nosso código linha por linha e interpretá-lo linha por linha, tá? Claro, existirão mecanismos dentro do nosso código para controlar esse fluxo que a gente pode chamar de sequencial, né? Porque ele vem na sequência, linha por linha, né? Um desses controles de fluxo é um teste condicional, né? Que baseando-se no resultado desse teste condicional, ele pode tanto entrar aqui para resolver também o nosso código linha por linha, como, dependendo do resultado desse teste condicional, ele pode pular para a próxima linha de execução, né, e ignorar todo este bloco. Isso de alguma forma, é uma forma de manipular o controle de execução, o modelo de execução do nosso código, né, o fluxo de execução. Existem outras maneiras? Sim, existem loops controlados, né? Um loop para, onde, por exemplo, a gente teria uma condição que faz o compilador voltar para o início, né, daquela instrução ou daquele bloco e reexecutar de novo linha por linha uma determinada quantidade de vezes, né? Isso também, de alguma forma, é manipular, né, o fluxo de execução do nosso código, né? Que naturalmente é sequencial, porém, né, como a gente acabou de conversar, nós temos mecanismos aí dentro da linguagem de programação para manipular esse formato, esse modelo, tá? De novo, esses detalhes, né, de loops controlados, tem loop para, loop enquanto, o loop repeat, né, o repetir, os próprios testes condicionais, tudo isso, obviamente, a gente fala com muito mais detalhe lá no curso, né, e tem material na nossa apostila também sobre isso, tá? A apostila que está liberada também. Bom, então a gente entendeu o que é essa sequência, essa execução sequencial, né? Voltando para a nossa definição aqui, então a gente falou, o nosso código é executado de forma sequencial, linha por linha, onde em. Aí nós temos dois cenários possíveis. Primeiro, o de barras fechadas, e segundo, o de barras abertas. Basicamente o que eu estou falando é, barras fechadas são barras que já aconteceram do passado, e barras abertas são as barras de um mercado, eventualmente, que está em operação, um mercado aberto, né? Então, a gente pode ter um mercado em operação, e a gente vai ter barras aí sendo executadas, né? Então, eu vou deixar aqui um exemplo aqui, só para a gente... Depois a gente vai discutir esse código aqui, mas é só para a gente ter essa referência aqui, né? Do que seria aqui um código com um mercado aberto em execução, né? Quando a gente falou de execução, né, então dois cenários barra por barra, né, a gente está falando que o nosso código, então esse é o código, ele é executado linha por linha, né, como a gente conversou, uma vez por barra, né? Então o compilador chega aqui nessa barra, né, a barra está fechada, ele vem, executa nosso código sequencialmente uma vez, né? Termina de executar, pula para a próxima barra. Executa lá do começo novamente, mais uma vez, né? Termina, vai para a próxima barra. Executa lá da primeira linha até o fim, mais uma vez. E vai para a próxima barra. E vai repetindo isso até chegar na barra aberta, né? No mercado em execução, no mercado ao vivo, né? Vamos dizer assim. A partir daí, este modelo de execução muda, porque agora não é mais barra por barra, mas é tique por tique. O que é um tique? Tique é uma variação, né? Isso que você está vendo aqui, ele indo para cima e para baixo, é um tique.
tá? Pode ser um tick de preço, então pode ser literalmente a variação e alteração do preço, né? Mas como pode ser também uma variação de volume, porque pode ser que o preço não necessariamente seja alterado naquela variação, né? Naquela negociação. Então, cada vez que essa variação ocorre, essa mudança de tick aqui ocorre, o nosso código é reexecutado também lá do começo até o final uma vez. Então perceba que o modelo de execução é bem diferente, né? Porque nas barras fechadas ele fazia uma vez por vez, né? Fazia uma vez e executava. Qual que é a diferença na prática disso? Que com uma barra fechada, o compilador, o computador, ele só conhece os valores que a gente chama de OHLC, né? E pode acrescentar o V aqui, né, como um componente a mais, né? O que isso quer dizer? São os componentes aí, né, de preço, né? Open, High, Low, Close e volume. Então, abertura, máxima, mínima, fechamento e volume. Então, quando você ouve, né, backtest modelo OHLC, significa isso, significa que o compilador ele só tem informação dos preços que já foram fechados naquele período. Para ter um modelo mais representativo do que de fato ocorreu, você precisa de um modelo tick a tick, né? Que é onde ele saberia o que aconteceu exatamente dentro daquele período, porque ele sabe para onde o preço foi e se movimentou a cada variação de tick, né? Claro, isso eu estou falando num contexto de, né, aplicar esse código de forma genérica. Obviamente, para automação, a gente tem que considerar o modelo tick a tick, né? Porque não tem como aplicar automação num mercado que já está fechado, né? Também não tem nem interesse, né? Então, é claro que a gente está, né, no caso da automação, né, considerando principalmente o modelo tick a tick. Eu quis fazer esse parênteses porque, para deixar claro, né, eventualmente para quem também está interessado em backtest usa o modelo OHLC das barras que já estão fechadas, né, e não usa o modelo tick a tick, né? Então, por isso que, né, também não vou entrar em tantos detalhes aqui, a gente tem o guia de backtest onde a gente falou sobre isso, né? Por isso que também, né, os resultados não representam fielmente o que aconteceu naquele período. Por quê? Né? O computador tem que fazer algumas suposições do que aconteceu dentro do período, porque ele não tem a informação completa, tá? Bom, estabelecendo isso, né? Então entendemos um pouquinho sobre modelo de execução. O nosso código é executado sequencialmente, linha por linha, né, barra por barra nas barras já fechadas, uma vez por barra, né, com os valores OHLC, abertura, máxima, mínima e fechamento, e volume, né? Então ele usa aqueles valores já estabelecidos do período para fazer todos os cálculos que a gente estabelece aqui no nosso código, até chegar na barra mais recente, que num mercado aberto estará no modelo de execução tick a tick, portanto, a cada variação de tick ele vai executar novamente todo o nosso código. Porém, agora perceba que esses valores OHLC, né, de uma certa forma, eles são dinâmicos, né? Porque o preço está alterando. Então, uma nova valor de máxima aqui acabou de ser estabelecido, vai ser outra aqui agora. Então, você note que o valor de máxima acabou de mudar, né? Daqui a pouco o preço pode ir de novo lá e romper de novo essa máxima e fazer um novo valor de máxima. Assim como pode fazer um novo valor de mínima. E assim por diante. Claro, o valor de abertura, esse não vai se alterar, né? Uma vez que um período se estabelece, começa, né? O valor de abertura é estabelecido e não muda mais. Mas os valores de mínima, de máxima e fechamento, esses sim são dinâmicos, né? Incluindo também, claro, o volume, tá? E uma observação que é sempre importante fazer, né? A série close, né? A série de fechamento é a que armazena o valor mais recente do preço, tá? Então, em cada execução de tick, né? Cada execução e atualização desse preço, a série C, né? A série de close ou de fechamento também é automaticamente atualizada pelo compilador. Portanto, ela sempre armazena o valor mais recente, até, claro, que aquele período se feche e aí ele não muda mais, né? E aí a gente começa um novo período, uma nova barra e todo o processo se reinicializa. Beleza? Então foi uma rápida recapitulação aí dos conceitos de
modelo de execução, porque eu acho que é importante, porque é aí que as pessoas acabam cometendo erros em relação aos seus códigos, tá? E não só para automação, backtest, mas para tudo, né? É entender como que o modelo de execução afeta a aplicação que você vai querer que o seu código exerça, né? Então pode ser um alerta, pode ser um screening, pode ser um indicador, uma regra de coloração, o que for, né? Backtest, automação. O modelo de execução, né, pode influenciar no resultado que você vai observar, tá? Então é sempre importante entender que fique muito claro isso, beleza? Então, só para a gente finalizar esse slide, né, eu queria só sempre fazer um ponto aqui que é muito importante, tá? Não opere em mercado aberto, né, antes de testar e confirmar 100% o funcionamento da sua estratégia, principalmente se for automação, onde você vai dar a completa responsabilidade, né, para o computador fazer a compra, venda, abertura e fechamento de posição, né? Então eu recomendo muito cuidado e confirmar 100% que o seu código está funcionando, né? Primeiro em simulador, se possível. E depois eu recomendaria ainda você aplicar esse modelo, né, observando, né, não deixando o computador completamente sozinho, né, sem alguém supervisionar, né. Então, depois, uma vez que você estiver confiante que, né, ele se comporta da forma que você espera, em determinados números de cenários, aí você pode começar a dar mais independência aí para o seu robô. Beleza? Bom, então o que eu quero fazer aqui em relação a código? Eu quero primeiro mostrar uma coisa rapidinha aqui, que foi esse código, é uma captura aqui do vídeo, tá? Do nosso da parte 1 do nosso vídeo de automação, onde eu apresentei um código de inside bar de compra, tá? Então, se você quiser entender a detalhes, né, esse código, eu recomendo você assistir esse vídeo, mas eu fiz algumas alterações desde que eu criei esse código, né? Porque ele era como eu falei, eram as minhas primeiras impressões logo que a ferramenta foi, e meus primeiros testes, né, logo que a ferramenta foi disponibilizada. Então, eu ainda estava usando o código de backtest como uma grande base, né, porque obviamente é o mais próximo que a gente chega, né, ou tinha, né, de automação, eram os códigos de backtest. Então eu comecei, obviamente, a partir dali, né, para fazer testes e entender como que ele se comportava, né. E apesar desse código aqui puramente, se a gente disser ele funciona, ainda funciona, eu acho que encontrei formas talvez melhores de fazer isso, né, e de trazer aí um modelo que eu digo um template, né, que você possa usar para outros modelos operacionais. Então é isso que eu quero mostrar hoje também, né? Então, se a gente observar aqui, e eu vou abrir esse vídeo, porque nesse vídeo, então eu vou dar uma voltada aqui. Nesse vídeo, que também foi retirado lá do curso, tá? É onde eu mostro cada cenário, né, de como a gente constrói o nosso código e observa e estuda o comportamento do modelo de execução, né, você ainda é um modelo de inside bar, né, de compra, só que eu fiz algumas alterações, tá? Então você vai perceber que, por exemplo, agora, o que eu faço aqui é usar uma variável que eu chamei de calcular, né, como um ativador, né, da minha estratégia. O que ela vai fazer é, uma vez que eu não estou posicionado, ou seja, não estou comprado e há um sinal, eu vou fazer o meu envio de ordem a mercado para abrir minha posição, né? Neste exemplo aqui era um envio de ordem a mercado, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui já também, onde a gente vai fazer uma compra com um valor específico, né? Com uma ordem stop para abrir nossa posição. E eu marco essa variável calcular para verdadeiro. Por quê? Porque é ela que vai determinar que eu devo calcular os meus valores de saídas, tá? E no curso eu explico por que é importante, né, na minha opinião, tirar os cálculos de stop e alvo do bloco onde você encontra o sinal e de fato envia a ordem, né? No caso da automação, né? Porque você vai lembrar que normalmente o que a gente fazia
era, logo que a gente enviava a ordem, aqui mesmo a gente calculava o stop alvo, né? Eu recomendo agora não fazer isso, tá? Por alguns cenários que eu encontrei onde houveram problemas, tá? E lá no curso eu mostro um passo a passo, né? Eu mostro o vídeo, né? E justamente eu gravei vídeos para justamente poder pausar e mostrar segundo a segundo o que está acontecendo, né? Para a gente entender como que o código está se comportando. Mas então o que eu faço quando agora eu estou comprado, ou seja, né, estou posicionado porque eu enviei uma ordem aqui buy at market e eu determinei que eu posso calcular os meus alvos de stop e alvo, né, que eu determinei aqui, eu faço isso. Então eu calculo o meu stop, que eu nesse exemplo eu usei a mínima menos o tick stop vezes o incremento de preço, né, para usar a mínima como referência do meu stop, e aí eu determino quantos ticks abaixo dessa mínima eu quero o meu stop, e o meu alvo, que é simplesmente o meu valor de máxima, mais uma quantidade de pontos aqui, através do parâmetro ganho pontos, né, que a gente configura aqui em cima. E note que logo que isso é feito, eu desativo aquela minha variável calcular, né? Eu desligo ela, eu passo ela para falso, por quê? Porque agora eu não preciso recalcular meu stop e meu alvo, né? Eu posso esperar até que eu saia dessa posição, né? Aí busque um novo sinal e recomece todo o processo, onde eu vou enviar uma nova ordem, reativar a minha variável calcular, e aí sim vou calcular novos valores de stop e alvo e assim por diante. E perceba que aqui no final a gente tem as nossas ordens de saída, sell to cover limite no alvo e sell to cover stop no stop. Observações importantes aqui que eu preciso fazer, tá? Então acho que é até um momento interessante, eu vou mostrar aqui o segundo slide desse material. Tem alguns conceitos importantes aqui que a gente precisa conversar, tá? Primeiro, então vamos voltar aqui e falar do que a gente tem aqui na tela, depois eu vou lá no slide e a gente fala sobre cada um delas, cada um daqueles pontos, né? Ordens de saída aqui no modelo de automação, você pode usar tanto uma ordem oco como um fechamento de posição, então vou pôr aqui um fechamento a mercado. Tá? E eu vou mostrar um exemplo, se não me engano, acho que eu vou mostrar um exemplo de fechamento a mercado, tá? Hoje aqui para você. E a gente pode usar também ordem oco, que é o que a gente está fazendo neste exemplo aqui nesse caso. Ordem oco significa one cancels the other, então uma cancela a outra. Então basicamente significa eu envio duas ordens, né? Uma lá para o meu alvo e uma para o meu stop. Quem for executado a primeira, ele executa e a outra ele cancela automaticamente. Se ele vai primeiro no meu stop, ele cancela a minha ordem de alvo. Se ele vai no meu alvo, ele cancela a minha ordem de stop e assim por diante. Né? Então, bem simples. Agora, é importante que fique claro que ordens oco, tá? Alvo vai ser obrigatoriamente ordem limite e stop, ordem stop. Tá? Se você não entende, porque esse é outro erro muito comum que eu vejo gente colocando ordem stop para alvo, porque acha que é stop gain, tá? Isso não é necessariamente o que significa, tá? A forma de construção de ordem oco é com ordem limite no alvo e ordem stop para o seu stop. E tem um motivo técnico para isso, tá? Tem um motivo que eu posso dizer que é de como essas ordens são construídas. A gente tem um guia aí só para falar sobre ordens, tá? Ordem mercado, stop, limite, onde eu falo com detalhes, componentes, como que você entende por que elas servem, né? Por que a gente não tem só uma ordem, né? Qual que é a diferença de ter uma ordem stop e uma ordem limite? Por que a gente só não tem uma stop, né? E fala stop gain, stop loss, né? Não é simplesmente assim que funciona, tem motivos técnicos para isso, tá? Não vou entrar aqui porque vai ficar muito mais longo, né, do que eu gostaria. Então, eu recomendo você assistir esse aulão sobre ordens, tá? Os diferentes tipos de ordem, né? Mas que fique claro, ordem de alvo é ordem limite, ordem de stop é ordem stop. E, mais importante, ou tão importante,
é quando construir a sua ordem stop, entender os componentes dela, né? Ela tem um preço stop e um preço limite, tá? E tem um motivo para isso também, né? Novamente, lá naquele aulão eu falo sobre isso, para entender justamente o conceito de offset, né? Que é a diferença entre o nosso preço stop e o nosso preço limite. Tá? E o que o offset faz é nos proteger de gaps, né? Proteger de pulos, de volatilidade, né? Então é muito importante que você configure stop offset na sua ordem de stop, que o outro erro que eu vejo pessoas cometendo é usar o mesmo valor de stop para valor de limite. Então normalmente as pessoas colocam aqui, né, sell to cover stop ou qualquer que seja a ordem stop, né, com o mesmo valor, né, com o mesmo valor em ambos os parâmetros. Isso não é a melhor forma de operar, tá? Dá até para argumentar que para fins de backtest, né, você tinha outras alternativas de como corrigir isso, tá? Então talvez ali em casos específicos de backtest, que eu também discuto lá no guia de backtest, você tinha ali motivos específicos que talvez fizesse sentido e que talvez não tivesse tanto impacto, porque existiam outras formas de você corrigir isso. Na automação, né, isso é muito importante que esteja bem definido, tá? Então, que isso fique bem claro. E outro erro que eu já vi gente cometendo, né, inclusive a própria Nelogica aí no material que eles estão disponibilizando aí sobre automação, que é usar algo que a gente aplicava nos códigos de backtest, né, que eu compartilhei muitas vezes aí em muitos dos meus códigos de backtest, que é usar uma proteção, né, de rompimento de stop com a função close position. Então, normalmente nos meus códigos de backtest tinha uma terceira instrução com close position, né, para proteger contra gaps, né, ou até mesmo após o fechamento do mercado. Isso não pode ser feito na automação. Por quê? Porque se você determina uma ordem oco para fechar sua posição, tá? Então, se a gente vai fechar com oco, que foi o que a gente configurou aqui, a gente não pode adicionar uma outra ordem para fechar a posição. Ele não vai aceitar, tá? Então, isso também precisa ficar claro. Então, se você vai usar oco para fechar a sua posição, só pode ser com oco. Uma última observação que eu quero fazer aqui, você vai perceber que, cadê o meu teste condicional que a gente normalmente usava, né? Se isbot, né? Se eu estou comprado, né? Então, né? E aí a gente colocava as nossas ordens de saída. Precisa ficar claro que ordens to cover, tá? Todas as ordens que tiverem to cover no nome, dentro da construção dessas funções, ele já tem um teste condicional para determinar se você está com uma posição aberta. Então o que ele faz ele só vai enviar de fato essas ordens aqui, limite stop, se eu tiver uma posição em aberto, porque dentro dela, dentro da função, ele já testa, né? E se eu não tiver uma posição aberta, ele não envia as ordens. Então, na teoria, a gente não precisa fazer esse teste se isbot. Muitas vezes a gente fazia nos nossos códigos de backtest, em outros códigos, porque pode ser interessante, né, caso você queira fazer, caso você tenha outras condições que você queira determinar também dentro da condição de estar posicionado. Aí faz sentido manter tudo dentro do mesmo bloco, né? Não é o caso, a gente só tem, neste momento, o fechamento da nossa posição. Então, a gente não precisa, né, colocar mais um teste condicional, sendo que ele já faz naturalmente dentro da própria função, tá? Bom, então falamos um pouquinho sobre este código. Vamos voltar aqui rapidamente para o nosso slide. E aí no final eu vou mostrar. Aliás, eu vou até mostrar então, já que a gente já estava vendo aqui, vamos ver esse código sendo executado. Note o que aconteceu. Um sinal ocorreu aqui, ele estava pintado de verde. O relógio terminou, começamos um novo período, a gente determinou o envio de uma ordem a mercado e uma ordem a mercado é aberta logo após alguns segundos. Então vamos apagar aqui, né? Período novo, né? Note que não foi exatamente no preço de abertura, né?
porque teve um delay. Também a gente está trabalhando com replay, então o replay também normalmente já tem um delay também dentro do que ele consegue responder de informação, né? Mas o importante é que você perceba que ele abriu a posição, enviou a nossa ordem de alvo limite lá em cima, né? E a nossa ordem stop aqui um tique abaixo da mínima do candle que deu o sinal, né? Com o nosso valor stop aqui, nossa venda stop, beleza? Essencialmente é a nossa ordem oco, né? Aqui neste exemplo, tá? Importante fazer uma observação, né? Então vamos voltar aqui, ó. No momento, ó, faltam 8 segundos, olha aqui, faltam 8 segundos para fechar o período e a gente tem um sinal ocorrendo. Qual que é esse sinal? Inside bar, né? Então, se a gente continuar executando aqui, ó, vou voltar até mais. Vou voltar até mais um pouco aqui, ó. Acho que deu uma... eu já tô no início do vídeo aqui, né? Bom, mas tudo bem, dá para você perceber o que eu quero dizer. 8 segundos, perceba que se eu deixar rodando, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vou parar aqui. Ou seja, a gente estava com 8 segundos, a gente já está em 2, ou seja, passaram 6 segundos, a gente está com a condição satisfeita, ou seja, eu não estou comprado, neste exato momento eu não estou comprado, há um sinal, o candle está verde aqui, porque é um inside bar, né? Eu estou pedindo para ele mandar uma ordem ao mercado, por que ele não está enviando? Tá? Essa é parte do modelo de execução do modo de automação no momento. Né? Perceba que ele só vai executar a ordem que a gente determinar para ele no fechamento do período e, havendo o fechamento do período, ainda estando confirmado esses sinais, né? Ou essas condições. Aí sim ele vai fazer o envio da ordem. Tá? Então, se você observar novamente, a gente vai deixar terminar o período, 1, 0, agora ele acabou, abriu um novo período e aí sim ele executa a ordem a mercado, tá? Essa é uma limitação do modelo do momento, né? Idealmente a gente gostaria de poder configurar isso para que a ordem fosse enviada também, né? Ou também no momento da confirmação da condição, né? Que é algo que a gente pode fazer, por exemplo, para os alertas. Se eu te mostrar rapidamente aqui, vamos voltar para o Profit, nas ferramentas gerenciador de alarmes. Se eu criar um novo alarme de estratégia, então vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Note que eu posso determinar para notificação do meu alerta 3 formas de operar, ou ao satisfazer condição, ao fechar o candle, ou ambos, né? Então perceba que eu posso configurar para que o alerta seja gerado também imediatamente ao satisfazer a condição, sem que tenha que esperar a confirmação, o fechamento do candle, né? Isso que seria o ideal que a gente pudesse fazer nos nossos códigos de automação, que a gente pudesse determinar como que a gente quer que ele se comporte. Ao fechar o candle, que pode ser uma aplicação plausível, dependendo do modelo operacional, né? Pode ser sim que você prefira que haja confirmação no final do período, né? Mas pode ser também que você queira exatamente no momento, imediatamente, a confirmação, né, daquele sinal. Né? Então, infelizmente, ainda é uma limitação da automação. Quando for adicionado, né, a gente volta aqui e atualiza e faz mais conteúdo sobre isso. Tá? Já me falaram que foi testado no início, né, esse tipo de configuração onde você poderia determinar a execução no modelo, no momento da condição sendo satisfeita, mas por algum motivo foi removido, tá? Do produto final, vamos dizer assim, né? Então eu não sei os bastidores do porquê, né? Imagino que foi algo relacionado à performance, né? Ou algo desse tipo, ou problemas que encontraram, mas de qualquer forma ainda temos essa limitação, beleza? Então, para a gente terminar aqui, antes da gente ver aquele exemplo final que eu queria te mostrar, né, vamos ver aqui alguns desses pontos. Então, importante, né, ordens para entrada, tá? Você vai poder fazer a abertura de posição no modo de automação utilizando qualquer uma dessas funções aqui. Então, buy at market para compra mercado, sell short at market para venda mercado, né? Buy stop para compra stop, sell short stop para venda stop, buy limit e sell short limit, né? Para compra e venda, e a send order, onde você pode construir através dos parâmetros da função que tipo de ordem, que lado, né? E etc. Tá? Então, você pode usar qualquer uma dessas ordens, tá?
Novamente, qual escolher, né? Stop, mercado, limite, né? Em qual condição vai depender, primeiro, do modelo operacional e, segundo, de como essas ordens funcionam tecnicamente, tá? Porque eu vejo gente cometendo erros, né? Básicos de entendimento de como funciona, por exemplo, uma ordem limite para abrir posição. Ela é diferente de uma ordem limite para fechar a posição, porque você tem que observar onde o preço está, tá, em relação à sua ordem, né, para determinar se você vai usar uma ordem stop ou uma ordem limite para abertura de posição, por exemplo, né? Então todos esses fatores fazem parte de como você escolhe, como você determina que ordem utilizar. Tá? E eu vejo gente cometendo esses erros básicos que não tem nada a ver com programação, tem a ver com entender, né, mercado financeiro, entender com as ferramentas que você tem para operar no mercado, né, que são principalmente, mais do que qualquer coisa, são as ordens. Né? A única ferramenta de fato que a gente tem para interagir com o mercado diretamente são ordens, né? Ordens de compra e ordens de venda. O resto é tudo indireto, porque não tem influência nenhuma no mercado. Indicadores, regras de coloração, backtest, screening, alerta, isso aí não tem influência nenhuma no mercado, né? Diretamente. Né? Nem mesmo a análise técnica. O que tem interação direta são os envios de ordem. Né, quando a gente realmente vai lá e se compromete a comprar ou a vender, né, então por isso que é o ponto mais importante a ser entendido, tá? E as pessoas não entendem, não conhecem as diferenças, né, entre cada uma dessas ordens e como elas são construídas, tá? Para ordens de saída é a mesma coisa, né? Perceba que a gente tem para ordens de saída as funções to cover, né? Então note que elas vão, né, realizar aquele teste condicional que a gente conversou, né? Elas vão confirmar se nós estamos posicionados para fazer de fato, né, para fazer o envio dessas ordens, né, caso estejamos. Então a gente tem da mesma forma que ordens a mercado, ordens stop, ordens limite. A gente tem também a send order, que através das construções dos parâmetros a gente pode determinar que ela é uma ordem para fechamento de posição, e o close position, tá? Que é vamos dizer assim, uma exceção, né, a essas funções, porque ela é usada para fechamento de posição, porém precisa ficar claro que nada mais é do que o envio de uma ordem a mercado. Então ela vai fazer o fechamento da posição, né, a mercado do lado inverso da sua posição. Se eu estou comprado, ela vai fechar com uma ordem de venda; se eu estou vendido, ela vai fechar com uma ordem de compra, tá? Mas por debaixo vamos dizer assim, né, dos panos ali, o que está acontecendo nada mais é do que uma ordem a mercado, beleza? Bom, então a gente falou sobre ordens que são enviadas na confirmação da condição no fechamento do período. Ordem a mercado, né, at market, é executada no preço de abertura do novo período. Claro, a gente sabe que, né, o tempo que leva para o envio e para a execução pode ser que não seja perfeitamente, exatamente no preço de abertura, mas, né, a gente pode concluir isso porque se ela vai ser enviada no fechamento do período, né? Portanto, a primeira execução que ela vai conseguir fazer é logo na abertura do período seguinte. Então a gente espera que ela seja executada na abertura do novo período. Nem sempre vai ser possível exatamente naquele valor, mas é a suposição que a gente faz, né? Ordem stop aguarda até o final do período e, se não for executada, é cancelada. Então vamos mostrar um exemplo disso aqui. Agora já no nosso exemplo final, deixa eu só apagar aqui. Vamos avançar um pouco, que eu quero mostrar um caso aqui. Quero mostrar dois casos. Então, esse é um caso. Note que o que está acontecendo agora? Neste exato momento, a gente tem um sinal. Tá? E o nosso sinal, o que é? Então vamos falar um pouquinho sobre o código, né? Para depois a gente interpretá-lo aqui, porque esse é diferente do inside bar. Apesar de ser um inside bar também por coincidência, né? Não é esse o sinal que a gente está trabalhando no nosso código. O que a gente tem aqui é um MACD, onde a gente tem um MACD linha e um MACD sinal, né? Que é uma média exponencial. Portanto, a linha azul e a linha verde, né? São as nossas duas linhas.
o meu sinal de entrada, então aqui na minha variável sinal E, o que eu faço? Eu busco o cruzamento da MACD linha para cima da MACD sinal, portanto você vê aqui a linha azul nesse exato momento cruzando para cima a linha sinal, né? E que ambas estejam abaixo de zero, né? Zero em quê? Em relação ao histograma, né? Então, a gente, ambas aqui, a ideia é pegar esse cruzamento, né, para fazer uma abertura de posição de compra e esperar que o preço suba, né? E aí, quando elas eventualmente cruzem de novo para baixo aqui em cima, né, a gente fecha a posição. Tá? Então isso é o que determina aqui o nosso sinal de entrada. Havendo um sinal de entrada, ele vai pintar de verde, simplesmente para nos facilitar visualmente entender o que está acontecendo, não tem influência nenhuma para fins de automação, tá? E aí a gente começa a buscar. Se eu não estou posicionado e há um sinal de entrada, né, armazene o valor de máxima na minha variável entrada, e envio uma ordem stop de compra para abrir posição, né, no meu preço stop entrada e no meu preço limite entrada mais offset entrada, que é um parâmetro que está configurado aqui em cima do meu código, não dá para ver nesse momento, porque eu quis deixar aqui o bloco, né, visível, mas depois eu posso mostrar lá, mas nada mais é do que configurar o stop offset da minha ordem de entrada, tá? O que é diferente também de configurar stop offset da ordem de saída, né? Porque você vai querer configurar aí de formas diferentes. E para buscar a saída, veja que agora a minha saída não é através de uma ordem oco, mas é através de um sinal, e um sinal inverso, que é o quê? Buscar o cruzamento do MACD linha e MACD sinal, porém inverso, né? Que agora o cruze para baixo, o outro, né, no caso o MACD linha cruze para baixo, o MACD sinal, e que ambos estejam, como a gente conversou, acima de zero, né, para que a gente espere ele subir até acima de zero para que faça esse cruzamento e aí faça o fechamento da nossa posição. Por quê? Havendo esse sinal de saída, sinal S, então close position. E como a gente conversou, close position é uma ordem a mercado, né, do lado inverso, nesse caso vai ser uma ordem de venda, tá? Importante, eu estou usando fechamento a mercado, não posso usar oco, tá? Eu não poderia usar oco neste caso, eu tenho que escolher. Eu escolhi fazer o fechamento no sinal. Beleza? Então, entendemos o código, vamos ver agora o que eu queria te mostrar, na verdade, que era, veja o que acontece aqui, ó, a gente tem um sinal correndo, né? Tá pintando de verde. Deixa eu só ver se não era, acho que era aqui, esse período aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem um sinal, né? Temos um sinal, faltando 10 segundos para fechar. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, sinal saiu, voltou, saiu, voltou, saiu, voltou. Saiu, voltou. 4 segundos. 1 segundo, né? Veja aqui, 1 segundo. 0. E nada foi feito. Nada foi feito por quê? Porque o que a gente conversou? Uma ordem só vai ser enviada no final do período, havendo a confirmação do sinal. Portanto, o sinal ocorreu dentro do período, porém ele não se confirmou. Por quê? A gente fechou o período e o sinal não estava mais sendo verdadeiro. Então, nada foi feito. Então, perceba a importância, né, de a gente poder configurar, por exemplo, no momento da condição ser satisfeita, porque pode ser que eu queria que ela fosse executada naquele momento, né? Eu não precisaria que fosse confirmado, né? Por exemplo, né? Não estou falando que é o caso também. Mas, né, você perceba que é uma limitação. Então, vamos ver agora esse próximo período que acontece. Tá, eu vou dar uma acelerada aqui. 48, 38, 18. Pronto, faltando 7 segundos, 5 agora. Pode acompanhar aqui ó, no relógio. 4, 3, 2. Vai fechar. O que aconteceu? Vamos dar um pause aqui. Fechamos o período, o sinal se confirmou, né? Note que a barra ainda está verde, né? Portanto, ocorreu o que a gente determinou e se confirmou. O que ele fez foi colocar uma ordem stop aonde veja perfeitamente no valor de máxima do candle que deu o sinal, né? E aí, o que a gente vai acontecer? Vamos acelerar novamente. 17, 14, 6 segundos. O que vai acontecer? 4, 3, 2, 1. Nada. O período fechou,
não rompeu a nossa ordem, a ordem é cancelada automaticamente, tá? Novamente, é um modelo de como a ferramenta funciona, né? Caso você queira que ele continue tentando buscar essa entrada, né, ou continue enviando essa ordem, você tem que fazer isso através do algoritmo da sua estratégia. Então é através do algoritmo que você vai determinar continue tentando entrar, né? Então você poderia fazer isso através de uma variável de contagem, onde você fala, olha, pelas próximas, sei lá, 3, 4 barras, continue enviando a ordem, né? E aí, se não for rompida, aí sim, de fato, cancele, talvez, né? Ou não, ou você poderia deixar para sempre, até que de fato seja rompida. Então, né, depende muito de como o modelo operacional funciona, beleza? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Se ela não é ordem stop, né? Se ela não é, ou limite também, se ela não é executada imediatamente na barra seguinte, né, que ela foi enviada, no caso de automação, ela é automaticamente cancelada, beleza? Então vamos ver agora um sinal aqui que deu. Vamos ver aqui se isso aqui vai dar sinal. Então, aqui ó, vai dar o sinal, porque ele já executou logo em seguida. Fechou, né? Abrimos uma nova barra, a ordem está na máxima, né? Começamos um novo período, imediatamente, né, ela fez o rompimento e compramos. Observe o log de eventos aqui, tá? Vamos dar uma entendida nesse log de eventos, né? Vejam aqui, ó, eu vou separar aqui em pares, aqui, ó, stop criada cancelada, stop criada cancelada. Essas duas ocorrências aqui, por aqui, cancelado. O que aconteceu? A ordem foi criada, não foi rompida, foi cancelada. A ordem foi criada, não foi rompida, foi cancelada. Neste evento, o que aconteceu? A ordem foi criada e a gente viu que foi rompida. Então ele compra executada, ele me diz aqui compra de 1 no preço, e aí ele especifica o preço que a gente comprou, aqui ó, 110.970, e me diz que a posição foi atualizada. Né? Então, e nós vemos aqui a informação sobre a posição atualizada, posição aumentada de 0 para 1, beleza? E aí, só para você ver, vamos colocar aqui, vamos dar uma avançada. Vamos avançando. Note aqui, né, a nossa condição de saída qual que é? É que o cruzamento ocorra acima de 0. Então, por enquanto, nada a ser feito, né? Ele vai lá, ó, o preço ainda está subindo, a linha está subindo, está subindo. Agora está começando a ficar próximo ali, ó. Acho que vai cruzar, né, para baixo. Vamos ver se ocorre. Oh, aqui, ó. Então, ó, fizemos o cruzamento. Perceba aqui. A gente tem uma ordem de fechamento a mercado, só que o que a gente conversou, né? A ordem só é executada no período seguinte, né? Eu não coloquei uma coloração, deveria ter colocado uma coloração de saída aqui para ficar claro, né? Mas essa barra aqui agora estaria, por exemplo, sei lá, vermelho, né? Para mostrar que tem um sinal de saída. E aí você vai ver aqui no fechamento desse período, né? É justamente o fechamento dessa posição. Então, vamos deixar ele terminar. Olha lá, fechamento a mercado, né? Sell, no momento que abriu o novo período, sell to cover. Você vê aqui ó, a venda, né, e fechou a nossa posição. Você vê que no log ele diz zeragem criada, porque é uma ordem de zeragem, né, close position, fechamento de posição. Ele diz que a posição foi reduzida de 1 para 0 e zeragem executada, venda de 1 no preço. Né? Então note que não é uma ordem oco, né, é uma ordem de zeragem e, por consequência, é uma ordem de zeragem a mercado. Beleza? Então, legal. Então, vimos aqui esse código diferente, né? A gente viu um código onde a gente abria mercado e fechava com ordem oco, né? E agora nesse modelo a gente abre com uma ordem stop e fecha com uma ordem a mercado, uma ordem de zeragem, né? Então vamos terminar de ver ali o nosso slide, né? Ver mais umas informações sobre conceitos importantes sobre automação para a gente finalizar aqui esse aulão, né?
Bom, falamos que ordens são enviadas na confirmação da condição no fechamento do período, falamos que ordem a mercado são executadas no preço de abertura do novo período, ordens stop, né, aguardam até o final do período e se não for executada é cancelada. Falamos que não é possível usar mais de uma função para abertura de posição, a gente tem que escolher, né, escolher da forma correta, tá? A gente não pode enviar várias ordens dentro de um mesmo código para abrir posição, tá? Você pode enviar, o que você pode fazer é enviar uma ordem com mais de um contrato ou mais de uma ação, né? Ou mais de um lote, tá? Mas não várias funções, várias ordens, né, através de funções distintas, tá? Você pode até através do modelo de execução do seu código, por exemplo, fazer aumento de posição. Isso é possível, mas dentro do seu código só vai poder ter uma forma, vamos dizer assim, de abrir posição através das funções que você vai determinar, tá? Obviamente também é algo que eu entro com muito mais detalhe e mostro exemplos no curso, tá? Não dá para fazer tudo aqui. Talvez no decorrer aí de mais vídeos que eu vou falar sobre automação aqui no canal, eu coloque mais exemplos onde cubra aí diferentes aspectos, né, desses cenários, porque é outro fator importante. Não dá para cobrir todos os possíveis combinações de modelos operacionais e formas de entrar e formas de saída com stop móvel, com break-even, tudo de uma vez só num código só, né? Então, aos poucos a gente tem que ver esses conceitos aí em diferentes modelos operacionais, beleza? Então, falamos sobre os conceitos importantes. Avisos. Ordens oco pré-configuradas têm preferência sobre ordens criadas através do código, tá? Você vai receber esse aviso ali no seu log de eventos, caso você tente configurar uma ordem oco através do código e ao mesmo tempo através do configurador de automação. Ele vai te dizer, ordens de cobertura definida pelo código não foram criadas, pois já existe uma estratégia oco na configuração. Só para te mostrar o que eu quero dizer com isso, quando você está estabelecendo o seu código de automação, deixa eu limpar aqui a tela, você pode estabelecer uma saída por estratégia oco. Então seria uma estratégia fixa, né, que você configura através do editor de estratégias de negociação aqui do próprio ferramenta, onde você pode configurar uma ordem do tipo oco, né, com estratégia stop e assim por diante, stop offset e até stop móvel, né, através aqui da sua configuração. E determinar e configurar para o seu estratégia de automação. Porém, né, que fique claro, uma vez que você faça isso através daqui das configurações da estratégia, você automaticamente desabilita saídas através do código, tá? Ele vai dar prioridade para ordem oco configurada pela ferramenta de automação, beleza? Então, isso precisa ficar bem claro. Então, remover ordem oco com posição aberta pode gerar comportamento inesperado, tá? Isso é uma recomendação que eu faço, né? Não feche posições ou remova ordens do gráfico, né? Enquanto, no caso aqui, né? Vamos supor aqui, eu tô com aqui a posição aberta, né? Aí fechar, por exemplo, aqui, ou cancelar a minha ordem de alvo, tá? Eu notei alguns comportamentos inesperados quando isso ocorre, então eu recomendo deixar a operação correr até o final. Tá? Ou você cancela e zera a operação como um todo, né? Mas não parte da ordem oco, tá? Eu recomendo não fazer isso, né, quando tiver posições em aberto. Para aumentar a posição, não usar cNoticeBot e não esquecer de configurar o parâmetro quantidade máxima da posição. Basicamente o que eu estou dizendo aqui é quando, da mesma forma, né, que a gente está falando sobre configurar suas estratégias, né, de automação, você pode configurar quantas contratos ou lotes você quer que seja executado pela sua função, por padrão, e a quantidade máxima que você aceita nessa posição. Portanto, se você, através do seu código, está querendo fazer algo como que a gente conversou, que seria aumento de posição, você tem que configurar o máximo que você aceita. Porque, por exemplo, se você deixar em 1, abrir uma posição com um contrato e depois tentar aumentar a sua posição para mais um contrato, né, ele não vai permitir. Então você já teria que ter configurado já de início, né, por exemplo, 2, né, como a quantidade máxima de posição, e aí sim, através do seu código, você faz a abertura de um contrato e eventualmente faz um aumento de posição para 2 contratos, né. Claro, aí poderia ser mais, 3, 10, né, desde que eles estejam configurados aqui
na sua quantidade máxima de posição. E a quantidade por ordem, basicamente, significa dizer que quando a gente tem uma ordem, né, onde, e perceba aqui nas configurações de parâmetros das nossas ordens stop, na limite e na mercado também tem um terceiro parâmetro, no caso aqui da ordem stop, que se chama quantidade, quantity, né, que determina quantos contratos ou quantos lotes eu quero me posicionar nesse envio de ordem. Perceba que quando eu não coloco nenhum valor, ele vai automaticamente utilizar o valor estabelecido através dessa configuração, quantidade por ordem. Então, se eu deixar 1, né, ele vai automaticamente enviar uma ordem, no caso do índice futuro, para um contrato. Né? Se eu colocar 10 contratos, e assim por diante. Se eu quiser fazer isso através do código, basta eu especificar aqui. Então, eu quero, por exemplo, 10 contratos, eu posso colocar aqui 10, né? Claro, isso aí vai depender de como que o seu modelo funciona, né? Você vai fazer realização parcial, né? Para fazer aumento de posição, enfim, né? Por exemplo, esses exemplos eu mostrei também no curso, né? Fazer realização parcial, aumento de posição e assim por diante. E vamos finalizar aqui. Para aumentar a posição nós falamos, com ordens to cover não há obrigação de se usar o isBot, nós falamos, né? Que existe um teste condicional dentro da própria função, então não há a obrigatoriedade de usar o teste de se você está posicionado ou não, né? Poderia ser um isBot, poderia ser um isOld também, né? Para ver se você está vendido, né? Quando você usa ordens to cover, você não precisa fazer isso. E eu deixei algumas sugestões aqui para finalizar, tá? Mas são puramente para fins de teste, né? Uma que eu digo aqui é limitar a execução do seu código para o dia sendo operado. Então você poderia fazer isso usando um teste condicional, né? Se date igual a current date e colocar o seu código todo dentro desse bloco. Por quê? Porque na teoria você não precisa que esse código seja reexecutado barra por barra, né? Você simplesmente precisa que ele seja executado ali, tique a tique, no dia aberto, né, no mercado em aberto, tá? Então você, na teoria, não precisaria executar isso no passado. Não sei se dá um ganho tão efetivo de performance, talvez para códigos mais complexos, né, isso possa ter algum impacto, mas eu deixei como uma sugestão para fazer teste aí, caso você esteja tendo problemas, né, com performance. Prefiro usar constantes ao invés de parâmetros se o código tiver múltiplas funcionalidades, tá? E vou até terminar com prefiro limitar o tamanho da posição através do código, né? Que foi algo que a gente estava fazendo. E tinha uma última sugestão que, na verdade, eu ainda não coloquei aqui, eu vou atualizar, que é prefira ter códigos específicos, né, para diferentes aplicações, né? Que vai um pouco contra essa minha sugestão que está aqui. Então, o que são essas duas sugestões? Basicamente, estou dizendo, olha, se você tem um código com múltiplas funcionalidades, né, ou seja, ele também é um indicador, também é uma regra de coloração e também é um screening, tudo isso num código só, evite usar parâmetro, porque parâmetros, para você alinhar e sincronizar todos os códigos, você vai ter que alterar individualmente em cada uma dessas execuções, né? Então, a constante facilitaria nisso. Mas, ao mesmo tempo, indo contra tudo isso, eu recomendaria não tenha um código para fazer tudo. Um código que serve como coloração, indicador, regra de backtest, regra de screening, enfim. Separe, né, cada arquivo para uma funcionalidade específica. Você faz, mesmo que seja um modelo único. Eu acredito que é melhor de encontrar erros, manter o código correto, né, causar menos problemas com performance, tá? Na minha opinião, né? Mas eu entendo que às vezes em alguns momentos é importante que tudo esteja num código só, né? Mas, né, principalmente para automação, prefira manter separado, né? O resto pode até de alguma forma tentar correlacionar num código só. Por exemplo, um alerta, às vezes o código é muito parecido para uma coloração, né? Então às vezes até faz sentido manter tudo num código só, mas para automação eu recomendaria muito manter tudo separado, beleza? Então, esse foi um aulão meio que resumindo e recapitulando coisas que a gente já começou a estudar sobre automação. Como eu falei, né, a ideia é ir fazendo agora novos modelos aqui, novos vídeos para ir vendo exemplos práticos, né, desses estudos que a gente está fazendo, mas ainda tudo muito fase de teste, tá? E eu ainda acredito que a Nelogic ainda tem funcionalidades para adicionar no módulo de automação, então, portanto,
a gente vai ver aí mudanças, na minha opinião, na ferramenta, beleza? Então espero que tenha ajudado, deixem sugestões aí de modelos que vocês gostariam de ver que a gente possa tentar traduzir para automação, né? Ou circunstâncias, né? Formas de abertura de posição e fechamento, que a gente pode fazer algo mais específico aí. Beleza? Espero que tenha ajudado e a gente se vê nos próximos vídeos.